Bom dia, segundo ano, tudo bem? Bora acordar? Bora trabalhar? Bora lá? Hoje o nosso assunto é sobre, ainda na área da área rural, ainda dentro da parte agrícola, pecuária, mas nós vamos falar um pouquinho dos problemas que são causados justamente pela agricultura, pela pecuária, quais são os impactos provocados no meio ambiente. Combinado? Vamos ver se a gente consegue ser bem claro. Mas se ainda houver alguma dúvida depois da nossa videoaula, a gente pode conversar. Combinado? Então, deixa eu só abrir aqui, botar a tela grande. Só um pouquinho. Então, lá, segundos anos. Os problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas, tá? Fala um pouquinho também sobre a pecuária, mas o foco é a área agrícola. Então, um dos problemas provocados é o desmatamento, a queimada, a salinização. Todos esses problemas, eles acabam interferindo muito na nossa sociedade, comprometendo a nossa existência. Por isso que a gente ouve falar tanto em sustentabilidade. A sustentabilidade, que é a forma da gente produzir, causando o menor impacto possível no meio ambiente, não é só um sonho, uma historinha bonita, é uma questão de necessidade, é uma questão de preservação da nossa espécie. Nós precisamos de um cenário ideal para existirmos, nós precisamos de um ar de qualidade, nós precisamos de água potável, nós precisamos de temperaturas adequadas. Por mais que a gente se adapte com tecnologias, mas os problemas extremos climáticos estão nos trazendo diversos outros problemas, tá? Então, ter sustentabilidade não é só sonho, não é utopia, é necessidade. As espécies que deixaram de existir do nosso planeta porque elas não encontravam mais no nosso planeta uma situação ideal para sua existência. Olha o primeiro tópicozinho ali, ó. A sustentabilidade é uma necessidade. Visto que todas as espécies que desapareceram do nosso planeta, elas sumiram, desapareceram porque elas não tinham mais uma condição ideal para existir, certo? Nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta e esses seres humanos dependem da preservação do meio ambiente, dependem da preservação dos ecossistemas para existir. O problema é que esses seres humanos também acabam precisando dos frutos que vêm da agricultura. Então, como a gente vai conciliar as duas coisas? O que não dá é para continuar com formas de agriculturas inadequadas. Essas podem até nos alimentar por um tempo, mas vão ser elas que vão comprometer a existência do ser humano, certo? Mesmo quando a gente usa de sustentabilidade, a gente vai causar algum impacto no meio ambiente. Todo tipo de agricultura causa algum tipo de impacto. Qual que é a proposta da sustentabilidade? É acabar com os impactos? Não, é minimizar o máximo possível a ponto de que esses impactos sejam facilmente absorvidos pelo ecossistema e ele consiga se restaurar, ele consiga se renovar. Então, essa é a ideia, certo? Então, entre os problemas enfrentados por causa da agricultura, dá uma olhadinha lá, ó, desmatamento, queimadas, erosão e a poluição. Esses aqui são os cenários piores, tá? Existem outros secundários, mas hoje nós vamos nos ater a esses quatro problemas. O primeiro, olha só essa informação. Entre 2000 e 2013, 13 milhões de hectares, cada hectare são 10 mil metros quadrados, tá? Então, são 10 quilômetros quadrados. Então, 13 milhões de hectares de florestas foram retirados para o uso da agricultura. É claro que a gente sabe que existem outras razões para desmatamento, mas 13 milhões de hectares sumiram, foram retirados para abrir espaço para a agricultura. E boa parte do desmatamento mundial está relacionado ou à agricultura ou à pecuária, ou para abrir espaço para a agricultura ou para abrir espaço para a pecuária. E no Brasil, os dois cenários que mais sofrem com esse avanço da fronteira agrícola é a região da Mata Amazônica, né? E também do Cerrado. Então, eles sofrem com as áreas de desmatamento por causa do avanço da pecuária e do avanço da agricultura. Três fatores são os maiores motivadores do desmatamento no nosso planeta. Primeiro é querer aumentar a produção. Para aumentar a produção,
expande, aumenta mais ainda a fronteira agrícola. E para isso você vai desmatando, devastando as florestas. O segundo motivo, o segundo fator, tinham áreas que eram mais preservadas por questão de terreno irregular, por questão de solo inadequado, por questão de dificuldade de acesso, tinham N razões. Ah, desculpa, acho que eu pulei uma ali, né? Não, deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. Segundo pontinho ali, ó. N razões que impediam o uso de alguns espaços. Esses espaços acabavam sendo preservados. Atualmente existem novas tecnologias que possibilitam cultivar em locais que antes eram descartados para o setor agrícola. Então, modificação de sementes, novos defensivos, novos tipos de fertilizantes, novas tecnologias que estão também atuando naqueles cenários que antes eram preservados porque apresentavam alguma dificuldade para a agricultura. Vocês estão entendendo? E o terceiro pontinho ali, as grandes corporações, elas estão se apossando das terras para o plantio, o que acaba até causando uma desestruturação no plantio local. Às vezes nós tínhamos famílias que tinham pequenas produções, que alimentavam a produção local, e esses cenários estão dando lugar a grandes corporações que adotam aquilo que dá mais lucratividade, geralmente usam do monopólio. E o monopólio é um tipo de produção só que acaba esgotando ainda mais o solo, comprometendo mais ainda aquele cenário. Então, olha só os três fatores principais que acabam, isso em razão da agricultura, tá? Três motivadores da agricultura que acabam propiciando desmatamento. Olha só esse cenário aqui. Então, desmatamento na Amazônia, essa informação de 2018, a informação um pouco mais recente, 13,7%, né, foi o aumento do crescimento do desmatamento na Amazônia. Foi o maior dos últimos 10 anos. Né? Então, isso é a informação do Greenpeace, é informação verídica. Né? Infelizmente, nós estamos assistindo a floresta amazônica sendo desmatada. E a questão do solo da Amazônia é um solo pobre, porque ele passa por lixiviação, ele sofre lavagem, chove todos os dias na Amazônia. Ou seja, se é um solo pobre, eles estão colocando defensivos agrícolas, estão colocando fertilizantes químicos, o que pode gerar ainda outros danos, como nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de poluição, tá? Um outro problema grave gerado pelas agriculturas e pela pecuária também, para abrir espaço para o pasto, são as queimadas. Elas podem ser naturais, em área onde tem muita estiagem, é comum acontecer queimadas naturais, tá? E nós temos também as queimadas provocadas pelo homem. Não se enganem, a maior parte das queimadas que acontecem no nosso planeta hoje é de ação antrópica, é de ação humana, tá? Quem starta, quem começa. E aí nós convivemos com cenários assim, ó, às vezes por descuido, por não conseguir controlar um fogo que colocou ali para abrir, para limpar uma área e acaba não tendo controle desse fogo e isso vai se expandindo. Às vezes incêndio criminoso, que ainda dói mais ainda quando a gente ouve falar, né? E também ocorre, né, o desmatamento também acontece na busca pela madeira, né? Na verdade, essa parte aqui do desmatamento acontece pela busca da madeira, era para fazer parte do outro slide, né? Acabou ficando nesse aqui das queimadas, mas tudo bem. Então, ali, ó, olha só a imagem. Um incêndio, quando acontece numa área florestal, não tem como os bombeiros alcançarem com mangueiras. Então, as estratégias para combater um incêndio desse são com as pessoas indo com batedores, que são as ferramentas manuais para tentar abafar o fogo, ou com os helicópteros carregando bolsões d'água, mas que dependendo da área que você tem que combater o incêndio, isso acaba sendo um trabalho incansável, insano. Fora o gasto que se torna para o poder público, né? Porque esses helicópteros que fazem esse processo são helicópteros, por exemplo, de polícia militar, de bombeiro, e eles acabam tendo que, então, usar o combustível, né, dos helicópteros para ficar combatendo incêndio. Acaba se tornando um prejuízo para o poder público. Os problemas associados às queimadas: empobrece o solo, acaba poluindo a atmosfera, né, com gases que acabam sendo liberados pela queima, pelas queimadas,
Erosão, descobre o solo, a chuva vem e carrega os grãozinhos do solo. Assoreamento do rio, porque esses grãozinhos vão parar na parte mais baixa, vão parar no rio. E ainda, a tristeza que assistir quando a gente vê aquelas reportagens sobre queimadas, né? Quantas perdas da nossa flora e da nossa fauna. É triste ver essas imagens na TV. O outro problema, como a gente já tinha comentado, a erosão. Pessoas, para quem não sabe o conceito de erosão, dá uma olhadinha na tela. É a ação de processos superficiais que vão removendo a camada superficial de solo, rochas, materiais que estão em cima da crosta, que são arrastados pelo vento, são arrastados pela chuva, tá? Então, se esse solo ele está coberto por uma vegetação, ele está protegido. Quando a gente descobre o solo para fazer as plantações, ficam muitas áreas descobertas. E isso aí acaba facilitando a erosão, tá? Dá uma olhadinha nesse cenário aqui, ó. Olha só. O solo sendo arrastado, né? Cerca de 10% da superfície terrestre já foi irreversivelmente degradada por processos erosivos. É muita coisa, né? 10% dá 1,5 bilhão de hectares. Fatores que provocam erosão: o desmatamento, a construção de estradas, a agricultura e pecuária de forma inadequada e ainda mais quando está associada a ventos, a chuva, as águas superficiais que são os rios, os córregos. Esses fatores, mais as questões naturais, que é o vento, a chuva e as águas superficiais, provocam o que a gente chama de erosão, tá? Na agricultura, a água ou os ventos arrastam as camadas superficiais do solo que foi descoberto para poder fazer o plantio e acaba prejudicando também a fertilidade do solo, tá? Então, como é que acontece? A gota da chuva vai lá sobre a superfície do solo, descoberto pela remoção da cobertura vegetal, e vai arrastando os grãozinhos, vai provocando a erosão. E aí nós temos 3 níveis de erosão. O primeiro nível está aqui, os sulcos, é um corte mais superficial, é quando está no começo de erosão, tá? Quando o escoamento das águas da chuva, pluviais da chuva, estão começando a fazer os primeiros rasgos, os primeiros cortes no terreno. Um segundo nível aqui, as ravinas, quando os sulcos começam a se tornar mais profundos na superfície do terreno e está arrastando com ele o solo, né? E aqui, por último, o caso mais grave, que são as vossorocas, né? Que são buracos de grande dimensão, buracos gigantes que vão se abrindo. Olha só a propriedade dessa pessoa aí, ó. Vão se abrindo no terreno. Então, isso, a causa desses 3 níveis de erosão aí, né, principalmente a agricultura. A agricultura de forma inadequada. Existem formas para tentar proteger o solo. A gente falou sobre isso quando falou de agricultura, lembra? Das formas mais sustentáveis. Um outro problema é a salinização. A salinização é o excesso de sal no solo. Ou quando eu uso água de rio e essa água de rio já vem com muita sal nela, porque já percorreu um longo caminho, e aí eu vou usando a água do rio para irrigar o meu solo. Aí a água evapora, vai ficando o solo, vai causando um acúmulo de solo. Essa é uma forma, né? E aí, como a gente não tem, geralmente são em regiões mais áridas, mais secas, não ocorre muita chuva, porque a chuva acaba ajudando a lavar esses sais, entendeu? Então, esse acúmulo de sal na superfície torna o solo infértil, tá? Aqui tem um grau bem intenso de salinidade, né? Chega a ficar esbranquiçado mesmo, né? 3 processos levam à salinização. Quando ele se aproxima, quando o lençol freático escavando por baixo se aproxima da superfície, e aí com isso faz com que os sais se acumulem nessa região, a água evapora e os sais vão ficando. O uso inadequado de água para irrigação, que eu falei para vocês, né, que a gente vai usando a água para irrigação sem saber, sem medir o quanto de sal que está vindo nessa água. A água evapora, o sal fica. E a intrusão nos lençóis freáticos de água salgada em áreas costeiras. A gente sabe que quando está próximo do mar, nós temos uma água salgada que também é subterrânea. Então, as pessoas que fazem aquelas ponteiras para poder captar água doce, o lençol freático doce, ele é mais superficial. A água salgada é mais pesada, fica embaixo. Mas quando alguém vai fazer uma perfuração do lençol freático e acaba perfurando e chegando na água salgada, você traz o sal para o solo, provocando assim uma salinização, certo? Um outro problema provocado também pela agricultura,
A poluição. A poluição pode vir das queimadas, que a gente já tinha falado antes, as queimadas elas acabam emitindo gases para a atmosfera, fuligem. A poluição pode vir através de defensivos agrícolas, fertilizantes químicos que contaminam o solo, contaminam a água subterrânea, contaminam a água superficial e até mesmo os alimentos que são produzidos nessa agricultura, tá? E a poluição não é só dos produtos que são utilizados na agricultura. Muitas pessoas não descartam de forma adequada as embalagens que trazem os defensivos agrícolas. E acaba sendo um outro formato de poluição também, certo? Então, e conforme o tipo de produto que é usado, não é de um ano para o outro. São diversos anos que aquela contaminação fica presente no solo, causando um empobrecimento do solo. A biodiversidade, os peixes da região, os animais que se alimentam, né, das plantas que vão ficar contaminadas, né? Então, existe uma perda de biodiversidade também, certo? E ainda tem um problema maior. Os países que são periféricos, os países menos desenvolvidos, eles não investem em leis para fiscalizar o uso desses defensivos. Eles não investem em leis para fiscalizar as pessoas que ainda usam de queimadas. Ou, às vezes, nem sequer, em alguns países, nem sequer tem leis que façam essas regras. Então, a gente convive com cenários de pouca fiscalização ou inexistência de fiscalização. É triste realidade, né? Aqui nós temos, olha só, o uso dos defensivos agrícolas, né? Então, vocês podem ver que o cara tá ali, né? Mais ou menos protegido, né? Porque, na verdade, vocês podem ver como evapora essas gotículas dos defensivos, né? Agrícolas, e essa pessoa que convive com isso acaba causando problemas para a saúde da própria pessoa que está aplicando esse produto, certo? Então, é toda uma consequência para o produtor, para o consumidor, para o meio ambiente. E aqui a segunda foto, olha só o descarte que foi feito com as embalagens defensivas. Olha só o estrago, né? Infelizmente, as pessoas não têm discernimento, não têm os cuidados, não têm a preocupação que deveriam ter com o meio ambiente. Certo, pessoas? Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa. Tranquilo? Ficou claro, então, os impactos causados ao meio ambiente por uma agricultura inadequada? Tudo certo? Beijo e obrigado pela companhia. E não esqueçam, vale sempre ressaltar, né? Máscara, álcool em gel, não saiam de casa se não for necessário, tá bom?